Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo da Forum Hackers. Meu nome é Ismael Oliveira, conteúdo Hackeando Senhas. Mais especificamente, vamos resolver um laboratório da Portswigger relacionado a Host Header Injection, o que vai resultar na alteração de senhas de usuários. Ok, caso você não conheça a Portswigger, um breve resumo. Neste site aqui você encontra laboratórios gratuitos de estudos, onde você pode praticar o seu conhecimento de ethical hacking. Então aqui vamos pegar uma simulação de um site que contém uma falha. Vamos estar explorando essa falha com o objetivo de alterar a senha de um usuário, mas é um usuário fictício, é um site fictício, não é um site verdadeiro que eu peguei por aí pela internet. Ok? Combinado. Bom, vamos aqui ler a descrição deste laboratório primeiramente. Observa que ele fala que é uma envenenação, né? É um envenenamento, mais especificamente, na redefinição de senha de um usuário. É um laboratório nível base. Então ele está dizendo que este laboratório é vulnerável ao envenenamento na redefinição de senha. E tem o utilizador Carlos, o usuário Carlos, que ele irá clicar em um link de forma descuidada que recebe em seu e-mail. Para resolver esse laboratório, para a gente conseguir vencer esse desafio do laboratório, precisamos alterar a senha do usuário Carlos, onde o nosso usuário de exemplo, nós, somos o usuário winner. Então, esse usuário winner somos nós. O usuário Carlos é o usuário vítima. Certo. Deixa eu apenas tentar abrir esse laboratório primeiramente, queria que dê um erro. Então, deixa eu apenas carregar ele novamente por aqui. Ok, laboratório carregado. Observe que ele está simulando como se fosse um blog, né? Mas não importa o site, na verdade, você pode imaginar como se fosse um site qualquer que você esteja, como se fosse, por exemplo, uma loja online, um e-commerce, qualquer tipo de site que você esteja, não importa, mas que nesse site você tem um sistema de login. Então aqui eu vou clicar em minha conta e vou fazer login na minha conta de usuário, onde nesse caso o nosso usuário de teste é o usuário winner. Então eu vou vir aqui e colocar o usuário winner, espera que eu escrevi errado, e a senha dele é Peter ou Peter. E agora eu vou clicar em login. Vamos entrar na nossa conta, está carregando, pronto. Observa que eu consegui entrar na minha conta de usuário winner, que no caso aqui somos nós. Legal. Então, quando a gente faz login, aparece essa página para a gente aqui de simulação. Claro que a página que vai aparecer num sistema quando você faz login depende do próprio site, né, do próprio sistema. Nesse caso aqui apareceu essa página. Certo. Agora eu vou fazer logout da minha conta, vou sair da minha conta e vamos imaginar agora, imaginação, que agora eu esqueci a minha senha. Eu esqueci a minha senha. E agora? Se eu esqueci a minha senha, geralmente a gente tenta ir lá no próprio site e naquelas opções de recuperar a senha, né? Então, aqui logo abaixo encontramos a opção de recuperar a senha. Eu vou clicar nela e aparece para mim essa página, onde eu coloco ou o meu e-mail da minha conta ou o meu nome de usuário. Onde o nome de usuário é uma coisa tranquila, digamos assim, que a gente costuma ver em sistemas onde tem login. É igual, por exemplo, quando você está no Facebook, lá no Facebook você consegue saber o nome de usuário de qualquer um, só olhar o URL que tem no perfil da pessoa. Ou no Instagram, você também consegue ver o nome de usuário de qualquer pessoa também que tem lá no Instagram. Normal, uma coisa padrão, geralmente a gente consegue ver, né, em sistemas que tem login assim. Nesse caso aqui, o nosso usuário é o usuário winner. Então, simulando como se a gente tivesse esquecido a nossa senha, eu vou colocar aqui o meu nome de usuário, o Iner. E quando eu coloco aqui o meu nome de usuário e clico nesse botão, geralmente acontece dos sites nos enviar algum tipo de link para a gente redefinir a nossa senha, igual que ele está falando, né? Olha, por favor, checa aí a sua caixa de e-mail, porque vai ter um link que você pode clicar para poder alterar a tua senha, né? Então, aqui é simulando como se ele estivesse enviando um link para o seu e-mail, lá do Gmail, por exemplo, onde chega esse link que você clica para poder aparecer a página de alterar sua senha. Como a gente está aqui num laboratório de estudo, ele também está simulando para a gente aqui como se fosse uma caixa de e-mail.
Se eu clicar nesse botão aqui em cima, ó, de Exploit Server, vou clicar nele, abre uma outra página desse laboratório. Lá no final, lá embaixo, aparece aqui para a gente, ó, e-mail client. Eu vou clicar aqui e aqui está simulando como se eu tivesse no meu e-mail, como se eu tivesse lá no Gmail, olhando as nossas mensagens que a gente está recebendo no nosso e-mail. E aqui você observa que eu recebi um e-mail desse site aqui, falando para me poder redefinir minha senha, onde eu recebi um link para me poder clicar. Observa que esse link aqui tem o link do próprio site, que esse zero misturado com número aqui, tá vendo? Esses números misturados com letra. Isso aqui é da própria URL do meu site, tá? Porque isso aqui é um laboratório, a URL dele é aleatória esse mesmo, tá? Beleza, então aqui vai ter site.com barra recuperação de senha e veja que tem um token. Se você não sabe o que é token, token é como se fosse, entre aspas, uma senha. É como se fosse uma confirmação sua. É como se fosse uma senha que você confirma que é você mesmo, entendeu? É tipo como se fosse uma chave. Uma chave de senha que você recebe. Então, nesse caso aqui, para mim, para o meu usuário Winner, eu recebi esse link, que nesse link carrega a minha identificação de token, onde quando eu clico nesse link, observa que aparece uma página para me poder recuperar minha senha. Que no caso aqui eu posso colocar uma nova senha para o meu usuário Winner. Então, esse é o processo de recuperação de senhas desse site aqui em específico. Se você observar, é muito semelhante a vários sites que tem por aí, né? Você coloca lá o seu nome de usuário, clicou para poder tentar recuperar a tua senha, aí eles te mandam um link no seu e-mail para você clicar. Agora que você clica nesse link, abre uma página para você digitar a sua própria senha, a sua nova senha no caso aqui, né? E veja que no próprio link contém a sua identificação de usuário aqui, né? Isso é um detalhe muito importante. Legal. Agora, vamos analisar a requisição HTTP que acontece quando a gente clica no botão de enviar. Vamos fazer uma análise disso agora. Então, para poder fazer isso, vamos abrir aqui botão direito, inspecionar, vamos na opção de rede, vamos diminuir isso aqui um pouquinho, e agora eu vou clicar aqui no meu botão de enviar, que no caso aqui ele vai enviar o link lá para o meu e-mail, tá? Então vamos analisar a requisição HTTP aqui. Vou clicar, pronto, cliquei. E agora, se a gente olhar aqui, ó, é uma requisição HTTP do tipo post, quando eu clico nesse botão. Vamos analisar essa requisição do tipo post que tem aqui. Deixa eu só tentar puxar isso aqui um pouquinho mais para cima para você. Acho que eu não consigo puxar mais, acho que foi o limite aqui. Deixa eu tentar dar uma diminuída, acho que assim dá para você enxergar ainda, muito provável. Certo, observa que ele envia aqui uma requisição do tipo post para esse lugar aqui, para essa URL. Tem cookie sendo enviado? Tem. Tem esses dois cookies aqui sendo enviados, que é o cookie do laboratório e um cookie aqui de sessão. Tem parâmetro a ser enviado? Tem também. Tem dois parâmetros. O parâmetro CSRF, que seria uma proteção contra o CSRF, que é o Cross Site Request for Jerry, e o parâmetro de nome de usuário. Pô, interessante. Então aqui a gente envia também o nome de usuário. A gente tem um controle aqui de enviar o nome de usuário aqui, que é o que a gente digita lá naquele campo ali, né? Naquele input HTML. E aí a gente obtém a resposta, né? A gente obtém a resposta do servidor, que no caso, ele envia o nome de usuário, ele envia lá para o e-mail da pessoa um link para a pessoa clicar. Mas aí vem a lógica. E esse header host que a gente envia aqui na requisição HTTP? Detalhe, todo header HTTP de requisição você pode manipular. Você pode alterar o conteúdo dele. Agora vamos imaginar que lá no back-end, né, lá no código PHP, por exemplo, que tem lá no servidor, ele esteja capturando o conteúdo que está vindo aqui desse header host para gerar um link. Se não me falha a memória, acho que dá até para pegar isso aqui com a global server do PHP, quer ver? Ó? Se não me falha a memória, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que dá, quer ver? Server host, que é o nome do servidor atual onde o script é executado. Se não me falha a memória, é isso aqui mesmo, server name, remote host, header host, get host by ADDR, server host. Provavelmente que sim, ó. Opa, peraí. Eu vi um aqui. Aqui, ó, HTTP host, tá vendo? Provavelmente aqui esse HTTP host é o que pega o conteúdo do header host. Muito provável. Eu não me lembro exatamente aqui. Quer ver? PHP header host.
Sim, aqui, ó. Tem até aqui no Stack Overflow lá. Server host. Então, perfeito. Aqui tu vai capturar o conteúdo do header host e vai gerar um link. Como se fosse, por exemplo, uma âncora do HTML. Uma âncora assim, ó. Uma âncora onde tem um href. E aqui dentro do href ele vai e captura com PHP, por exemplo, entendeu? Tipo, ele mostra aqui um echo. Aí ele vai e joga o server. Aí tem lá o header host aqui, né? Que ele vai pegar. Entendeu? Beleza. Então ele está capturando o conteúdo que a gente digita dentro desse header host, que tem vendo aqui nessa requisição HTTP. Só que, como eu disse, isso aqui pode ser manipulável. A gente pode manipular isso aqui. A gente pode estar utilizando a ferramenta Burp para poder interceptar a requisição HTTP, ou a depender, a gente pode fazer isso até mesmo pelo próprio navegador. Nesse caso aqui, a gente pode estar fazendo o seguinte: a gente pode estar utilizando essa extensão aqui, ó, Botify Header Value. É uma extensão que você pode instalar no seu navegador. Se você pesquisar, tu encontra ela. Botify Header Value HTTP. Tu encontra ela por aí, tanto para Google Chrome, tanto para Firefox. No meu caso aqui eu estou usando para Firefox, tá? Essa aqui, ó. Botify Header Value. Aqui não abriu, mas sem problema. Isso aqui é um bug que eu estou tendo no meu navegador mesmo. Deixa eu ver essa aqui. Essa extensão aqui mesmo, ó. Só você abrir aqui, ó. Aí tu tem que instalar ela dentro do seu browser, tá? Seja Firefox ou seja Google Chrome e afins. Combinado? Beleza, eu já tenho instalado. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui no meu site, que eu estou analisando aqui essa requisição HTTP que está sendo enviada, que no caso é a requisição POST, eu vou clicar aqui na minha extensão, que é a extensão Modify Header Value. Vou clicar nessa opção aqui, ó, abrir opções da página. Vai aparecer esse negócio aqui para mim. É aqui onde eu posso configurar os headers HTTP, onde eu posso colocar um novo valor para o header host, a cada requisição HTTP que foi enviada para um determinado site. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a URL desse site aqui, copiar a URL dele, copiei. Vou vir nessa extensão minha do navegador e vou colocar aqui um URL. Vou tirar esse barra recuperação de sangue do final, deixar até o ponto .net, perfeito. Aqui eu vou configurar qual que é o nome do header HTTP que eu quero manipular. Eu vou colocar aqui o header host. Qual que vai ser o conteúdo que eu quero colocar dentro desse header? Eu vou colocar a palavra teste. E vou clicar nesse botão de mais. Pronto. Já está configurado no meu navegador, seguindo essa extensão. Agora, vamos analisar as requisições HTTP novamente para ver o que pode acontecer. Ó. Então, vou clicar aqui em rede, vou vir aqui em submit, vai enviar a requisição HTTP, enviou. Vamos analisar, requisição post. Agora veja o conteúdo do header host aqui. Ó. Pode observar que agora o header host ficou com o valor teste, que é algo que a gente configurou ali usando aquela extensão. Poderíamos também estar utilizando o Burp Suite para poder fazer isso, poderia, só que nesse caso aqui eu preferi utilizar uma extensão de navegador. Agora vamos voltar aqui, lá para aquele nosso servidor de e-mail, vou dar um reload aqui na minha página, observa o que aconteceu bem aqui, ó, na geração de link. Observa que o link foi gerado com a palavra teste. Por quê? Porque agora a gente descobre que lá no back-end tem um código, por exemplo, em PHP, que captura o conteúdo daquele header host para poder gerar o link. Ele gera o link com base no valor que ele está recebendo no header host da requisição HTTP post que a gente está enviando. Então você observa que eu posso escrever literalmente qualquer coisa que eu quiser aqui, que vai gerar o link. Observa que está bem posicionado depois do HTTPS 2.//. Ou seja, eu posso colocar outro site aqui. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou trocar a palavra teste, vou colocar evil.com, por exemplo. evil.com. Salvei. E agora eu vou mandar aqui de novo a requisição HTTP. Vou reenviar. Vou dar um reload aqui na minha caixa de e-mail. E observa que agora ele carregou o site evil.com. Eu vou clicar e observa, fui redirecionado para o site evil.com. Se eu deletar isso aqui, okay, esses parâmetros aleatórios, estou no site evil.com. Ele me mandou para o site evil.com. Se você não conhece esse site aqui, esse é um site aleatório que geralmente a gente utiliza só para simular como se fosse um site do mal, digamos assim. Né? É um site aleatório. Beleza. Então você observa que eu posso controlar
a geração de links. Só que nesse caso aqui, observa que a gente está na caixa de entrada nossa, do usuário winner. Agora observa também que eu posso colocar aqui outro nome de usuário. Se eu colocar outro nome de usuário aqui, vai mandar lá para a caixa de e-mail desse usuário o link que eu colocar aqui, porque você observa que eu posso manipular no header host colocando outro link de um site diferente. Onde nesse caso aqui desse laboratório específico, vamos colocar o link do nosso servidor de exploração, ou seja, esse link que a gente tem aqui está simulando como se fosse o site do hacker. Onde o hacker, então, quando a pessoa clicar no link que ela receber no e-mail, ela vai clicar nesse link que tem aqui vindo com um token. Então o hacker vai conseguir capturar o token da vítima. Agora observa também que o token ele pode ser colocado aqui, bem aqui nessa URL padrão, que é gerado pelo site, para poder alterar a senha do usuário. Observe, eu vou vir aqui na minha configuração do header, vou alterar o conteúdo, ao invés de ser evil.com, eu vou colocar o link do meu servidor de exploração, que aqui está simulando como se fosse o site do hacker. Certo, vou tirar esse HTTPS aqui também, que eu não vou precisar dele. Vou colocar só exploit, menos, tal. E agora, eu vou trocar aqui também na requisição, ao invés de ser para o usuário winner, eu vou colocar para o usuário Carlos. Eu vou trocar, porque o Carlos é o que é a nossa vítima. Né? Então aqui vou trocar para o usuário Carlos e vou enviar. Vou vir aqui também em inspecionar em rede para você observar que vai ser alterado o header host. Então vou enviar. Observa que está ali a requisição post. Vamos analisar o conteúdo da requisição post. E olha bem aqui, ó, do host. Exploit, tá vendo? Foi agora lá mandado para o exploit do hacker, né? No caso aqui, o site do hacker. Então agora chegou lá no e-mail da pessoa, que no caso é o usuário Carlos, um link. Um link semelhante a esse aqui. Só que o link que chegou lá para o Carlos, agora tem um site do hacker, o nosso site de hacker. Então o Carlos ele vai clicar nesse link. Só que quando o Carlos clica nesse link, ele gera uma requisição HTTP do tipo GET, com o parâmetro token, que é o token do Carlos. Então aqui no nosso servidor de exploração desse laboratório aqui, se a gente vir bem aqui embaixo, a gente tem, olha, acessar o log de requisições HTTP. Eu vou clicar aqui, onde eu posso ver todo o log de requisição HTTP do nosso servidor de hacker. E bem aqui no final, se você observar, tem um endereço IP diferente, ó. O endereço IP 10.0.4.88, que é justamente o endereço IP do Carlos, que é a nossa vítima. A vítima clicou no nosso link. E se você olhar aqui, ó, requisição HTTP do tipo GET com o parâmetro token. E olha só, capturamos o token do Carlos. O que a gente pode fazer agora? Vamos copiar esse token do Carlos, copiei, vou abrir uma nova aba do meu navegador, uma nova janela, vou colocar aqui anotadinho, perfeito. E agora você observa também que quando o link lá é gerado, o link original do site, ele é gerado com esse link aqui do próprio site, e aqui tem um parâmetro token. Eu vou substituir esse token que tem aqui pelo token do Carlos. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou copiar esse link, copiei, vou vir aqui, vou colocar o link aqui, vou deletar esse token que era do winner e vou deixar aqui o token do Carlos dessa vez. Agora eu estou usando o token do Carlos nesse link. Vou dar Enter. Observa que eu caí na página de alteração de senhas. Só que dessa vez, eu estou usando o token do Carlos, ou seja, eu vou alterar a senha do usuário Carlos. Então agora eu vou colocar uma nova senha para o Carlos. Eu vou colocar a senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou confirmar. Pronto, alterei a senha do Carlos, muito provável. Vamos fazer o teste então. Vamos tentar fazer login agora na conta do Carlos, que no caso é a vítima. Então vou colocar aqui o usuário Carlos e a senha dele. Antes de prosseguir, é importante eu lhe dizer que os cursos da Formem Hackers já estão no ar. Você pode ser o nosso aluno ou nossa aluna. Ministramos aulas particulares. Também temos outros cursos disponíveis na Udemy. Para mais informações, acesse formenhackers.com ou nosso Instagram oficial, @formenhackers. Ok, continuando,
Vou colocar a senha do usuário Carlos, que no caso é a vítima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer o login. Observa, consegui fazer login na conta do Carlos. E veja também que já consta laboratório resolvido com sucesso. Então, conseguimos alterar a senha de outro usuário nesse site, utilizando a opção aqui de Host Header Injection, onde a gente conseguiu envenenar a geração de um link, que seria da redefinição de senha de um usuário. Observa que o contexto é, existe um Host Header Injection que está dentro do contexto para um link de redefinição de senha, onde nesse link que é gerado ainda contém o token do usuário, que é uma identificação do usuário. Então a gente consegue capturar a identificação do usuário e utilizar a identificação do usuário para poder alterar a senha dele. É assim que a gente consegue, então, hackear a senha desse usuário, não é? Seguindo aqui a lógica desse laboratório de estudos. Certo? Bom, então este foi o laboratório da Portswigger que resolvemos aqui no nosso vídeo, né? Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo deste vídeo, né? Lhe desejo uma boa sorte, bons estudos, boas pesquisas sobre esse conteúdo de Host Header Injection, sobre todo esse conteúdo aqui de hackear senhas e afins. E até um próximo vídeo. Boa sorte. Tchau, tchau.